Bom, pessoal, eu havia deixado uma atividade na nossa última aula. Certa atividade foi postada no dia 2, tá bem? A aula de história postada no dia 2 para ser entregue hoje, tá bem? Algum de vocês não viu essa atividade? Sobre a atividade, pessoal, do dia 2 que eu postei. Somente uma pessoa entregou, que no caso foi a Carolina. Os demais não viram a atividade, aconteceu algum problema, não fizeram por quê? Isso porque a gente tinha resolvido, certo? Até a 10ª questão da página 210. Resolveu. Aí, no caso, ficaria só a 11, a 12 e a 13. 3 questões. Bom, vamos lá. Abram um livro de vocês de história, na página 210. Não chegou a notificação, Roberto? Viu hoje. Mas vamos lá, faz aqui. A 11ª questão, ela diz o seguinte: o movimento de emancipação política da maioria dos países de colonização espanhola da América não significou a quebra das estruturas sociais e econômicas. Daí se verificou que a dominação dos proprietários rurais não foi garantida por novas incorporações territoriais. Aliás, a dominação foi garantida. Na verdade, a dominação não foi garantida, no caso, foi o que eu quis dizer. O item A está errado. Item B. As diferenças entre as várias classes da população foram superadas pelo desejo de união nacional? Com certeza também não, certo? Se entender também está muito errado. Por diversos motivos, né? Aqui o item D está dizendo que o desejo de se unir como nação era maior do que as diferenças das classes sociais. E a gente sabe que não aconteceu. Item C. O fortalecimento do poder político pessoal deu origem ao caudilismo. Antes de a gente falar o que é o se o item C está correto ou está incorreto, vamos falar do que era o caudilismo, né? O caudilismo é o exercício do poder político caracterizado pelo agrupamento de uma comunidade em torno de um caudilho. Em geral, os caudilhos são lideranças que se baseiam, né, lideranças políticas, aliás, carismáticas e ligadas a setores tradicionais da sociedade, como, por exemplo, militares, grandes fazendeiros. E baseiam, aliás, seu poder no seu carisma, uma espécie de governo populista. E agora sim, a gente chegou na parte correta ou incorreta.
fortalecimento do poder político pessoal deu origem ao caudilismo, ou seja, a um poder centralizado num caudilho, que poderiam ser grupos militares ou fazendeiros. Aqui sim, ele tem que ser, está correto, na 11ª questão. É, 12ª questão. Os anos iniciais do século XIX marcaram uma conjuntura na qual foram efetivados os processos de independência política e a formação dos estados nacionais dos países latino-americanos. Sobre esse processo, é incorreto afirmar que, sobre o processo de formação dos estados nacionais dos países latino-americanos. E a 13ª, essa 12 eu vou deixar para vocês, porque não dá para corrigir tudo, sendo que ninguém fez. E a 13 diz o seguinte: é uma ideia grandiosa pretender formar todo um novo mundo. É uma única nação com um único vínculo que ligue as partes entre si e com o todo, já que tem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes e uma só religião, deveria ter um só governo que confederasse os diferentes. Estados que haverão de se formar, mas tal não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos e caracteres dessemelhantes dividem a América. O trecho foi escrito durante as lutas, aliás, o texto foi escrito durante as lutas de independência na América Hispânica. Podemos dizer que, ao contrário do que afirma na carta, Bolívar não aceitou a diversidade americana e, em sua ação política e militar, reagiu à iniciativa autonomista do Brasil. O item já começa errado quando diz que o Bolívar não aceitou a diversidade. Claro que ele aceitou. Pensando bem, essa daqui eu vou deixar com vocês também. Eu vou dar 8 minutos para resolver a 12 e a 13 aqui. Esse assunto a gente vem vendo há semanas. Tenho certeza que vocês conseguem fazer. Eu estou aqui para tirar qualquer dúvida e já estou contando. Quando for 1h20, a gente retoma a aula para corrigir essas questões. Só lembrando, pessoal, é página 211, certo? O livro de História, questão número 12 e questão número 13. Para a gente entrar no nosso próximo capítulo. Então, deixa eu pôr o resto aqui do nome de vocês. No caso, Professor, oi, Guilherme. eu acho que a 12 é a B. Espera mais um tempinho, seus outros colegas fazerem, tá? Enquanto isso, vai fazendo a 13. Está faltando alguém aqui na frequência. Milhões, aqui.
Terminaram, pessoal? Lívia, a atividade da página 211, questões número 12 e número 13, tá bom? Não sei se você já fez. Se fez, eu não vi que você mandou. Bom, todo mundo já fez, pessoal? Vamos lá, vou pegar a 12ª questão. Os anos iniciais do século XIX marcaram uma conjuntura na qual foram efetivados os processos de independência política e a formação dos estados nacionais dos países latino-americanos. Sobre esse processo, é incorreto afirmar que sua resposta está correta, tá certo, Lívia? Aliás, Milena. A abolição da escravidão e do tributo indígena ampliou a participação efetiva dos trabalhadores. 12ª questão, letra B. 13ª questão. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma única nação, com um único vínculo que ligue as partes entre si e com o todo. Já que tem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes, uma só religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que haverão de se formar. Mas tal não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos e características dessemelhantes dividem a América. O texto foi escrito durante as lutas de independência na América Hispânica. Podemos dizer que... O que é que você marcou, Milena? Colocou a alternativa Eu coloquei a E, professor, foi. Muito bem. Conforme afirma na carta, Bolívar declarou diversas vezes seu sonho de unidade americana, mas em sua ação política e militar reconheceu que as diferenças internas eram insuperáveis. Atividade corrigida, né, pessoal? A gente corrigiu a 10, a 9 e a 8 na aula passada. A 11, nós marcamos a letra C hoje, marcamos a letra B na 12 e a letra E na 13. Agora a gente vai avançar para o capítulo 10. A condição das populações indígenas, aliás, e negra no continente americano. A construção de um Estado não é tarefa simples. Os processos de independência na América
tem diferentes elementos e, apesar de inseridos na crise do antigo regime, cada país conjugou suas reclamações e possibilidades de maneiras particulares. Se comparado aos dias atuais, o mundo do século XIX era menor, não em proporções, mas em abrangência. A globalização hoje apresenta como desafio a manutenção das identidades locais frente às influências que se tornam frente às influências que se apresentam pelas várias mídias com que nos conectamos diariamente. E nesse cenário, as culturas locais se adaptam, assimilam e resistem às mudanças. Uma prova que as identidades estão tão vivas quanto os povos que as carregam. Próxima página. Se considerarmos que a globalização se inicia nas grandes navegações, pensamos em um processo longo em relação às populações indígenas do Novo Mundo. Se comparadas, a América Hispânica e Portuguesa apresentam diferenças fundamentais no contato entre europeus e indígenas. O choque entre a cultura religiosa espanhola e as práticas ritualísticas dos povos indígenas em seus domínios coloniais levaram a uma tentativa de aculturação para eliminar aquilo chamado de selvageria. A catequese portuguesa, por sua vez, procurou adaptar a religião indígena ao cristianismo católico, o que deu início ao sincretismo no período colonial. Ambos os modelos deixaram marcas e são a base de como os estados nacionais, surgidos no processo de independência no século XIX, lidaram com os povos indígenas. Atualmente, estima-se que quase 8.000 nações indígenas, chamadas de minorias étnicas, façam parte de estados-nações em diferentes lugares do mundo. Sua participação social, econômica e política sofre duras restrições devido à ideia de que o Estado é formado por uma nação e não pela pluralidade de nações. A concepção de Estado-nação, cunhada na Europa, é fruto de uma mentalidade moderna e de concepção da homogeneidade linguística, biológica, religiosa e cultural, ou seja, a concepção de Estado-nação que nós encontramos na Europa, ela partiu da premissa de uma sociedade homogênea. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre homogêneo e heterogêneo. Eu espero que saibam. Mas se não souberem, vamos lá. Deixa eu ver. Água e óleo. Água e óleo é uma mistura heterogênea. Vocês sabem, né? Pronto. Heterogêneo é o que apresenta as fases. Homogêneo é o que não apresenta as fases. Por exemplo, num refrigerante, você não vê o que é açúcar, o que é tal substância. Na água e no óleo você vê. Bom, então aqui temos a sociedade pautada na homogeneidade biológica, ou seja, todas as pessoas vindas de uma mesma etnia, seja negra, seja asiática, seja caucasiano, uma homogeneidade, eu falei biológica agora, linguística, ou seja, todos falando o mesmo idioma, ou pelo menos bem próximo disso, já que nós encontramos muitas diferenças, por exemplo, do inglês da Inglaterra, certo? Falando ali de Grã-Bretanha e de Reino Unido, do inglês da Inglaterra para o inglês da Escócia, ou do inglês da Escócia para o inglês da Irlanda, certo? Tem algumas diferenças ali, embora tudo seja inglês. Homogeneidade religiosa, que basicamente não preciso falar muito, a nação, ou aquele Estado, tendo uma religião oficial, catolicismo, cristianismo, no caso, como é o caso dos países árabes, a maioria são muçulmanos.
e homogeneidade territorial também. O projeto de Estado crioulo nas Américas do século XIX via nas nacionalidades indígenas um obstáculo à sua formação e ao processo civilizatório. Lembrando, os crioulos eles nem eram elite, nem eram classe baixa, estavam um pouquinho acima da classe média. E lembrando que esse processo civilizatório está aqui entre aspas, não é por acaso, tá? É porque o meu entendimento de civilização pode ser diferente do entendimento de civilização dos povos indígenas. Para eles, eles podem ser civilizados e tudo bem. Quando eu coloco essa expressão, processo civilizatório, entre aspas, é para dar a entender o seguinte: tá, civilizatório para quem? Para você ou para os índios? Pode não ser civilizatório para os povos indígenas, pode ser um massacre cultural para os povos indígenas, já que eles já têm, olha só, a homogeneidade linguística, biológica, religiosa e territorial deles, certo? Só é diferente do conceito de sociedade civilizada dos europeus. Os projetos constitucionais igualmente influenciados pelos ideais iluministas tentaram estabelecer o termo cidadão como elemento nivelador das diferentes etnias. As separações coloniais, como índio e mestiço, passam a designar o grau de aceitação do modelo estatal. O indígena era, antes de tudo, primitivo, incivilizado, enquanto o mestiço já estava inserido no contexto civilizado. Vamos lembrar também que essa coisa de o índio ser primitivo, não ser uma pessoa civilizada, foi esse tipo de pensamento que serviu de base para o Destino Manifesto lá nos Estados Unidos, pouco tempo depois da sua libertação, da sua independência, aliás. A doutrina do Destino Manifesto, como eu acredito que eu já falei para vocês, era baseada no seguinte, no caso eu acho que a gente estudou, não sei se eu estou confundindo o oitavo ano com o nono ano. Era aquele pensamento que dizia que os povos americanos, ou melhor, os povos estadunidenses, poderiam tomar as terras dos índios, já que o índio não é uma pessoa civilizada, não é uma pessoa com evolução psicológica, moral, suficiente para ser dono de terras. Então, se o índio não tem status suficiente para isso, vamos lá tomar essas terras deles. No caso, era basicamente um amparo do Estado autorizando o próprio Estado a promover um massacre, a promover a tomada de terras, a promover o assassinato de vários povos indígenas. O caminho para a aceitação era, antes de tudo, o afastamento de tradições pré-colombianas, como a língua, ou rituais anuais para a fertilidade da terra. Duas ideias dominaram as relações dos estados e as suas populações indígenas nas Américas. Branqueamento ou limpeza etnocultural. Sob a ótica da eugenia europeia, houve uma tentativa sistemática de eliminação tanto de mestiços quanto daqueles considerados primitivos. Muitos compuseram exércitos nacionais em conflitos com a Guerra da Cisplatina e do Paraguai. Outro aspecto são as leis de de propriedade de terra, que, além de conservar as haciendas nas mãos da elite crioula, também dificultavam o acesso para aqueles que não alfabetizados em espanhol. O resultado disso é o rápido empobrecimento das comunidades camponesas. Empobrecimento nessa época levaria à morte. Incentivo à mestiçagem. Mestiçagem mesmo. Na contramão do projeto eugênico de alguns estados, aliás, o projeto de mestiçagem visava ao enfraquecimento de identidades culturais.
A consequência seria uma absorção lenta e gradual dessas populações, aliás, ao Estado-nação, preservando, assim, a mão de obra vital para uma industrialização, por exemplo. Durante o período... Opa, peraí. Peraí, gente, travou aqui. Pronto. Durante o período colonial brasileiro, foi instaurado o Diretório dos Índios, lei que organizava as comunidades em aldeias ou vilas administradas por um diretor de origem portuguesa. Também contavam com sua presença, aliás, com a presença de uma escola que deveria ensinar a língua oficial e o uso da língua geral. Era punido severamente. A língua geral, só para lembrar vocês, era a língua tupi, certo? Basicamente era o tupi-guarani, que, coincidentemente, é o idioma original do nosso território. O índio não começou a falar português, do nada. O índio falava tupi e alguns outros dialetos. No século XIX, a ideia de um Estado tutor dos índios reaparece no Brasil, estimulando, aliás, inclusive, sua incorporação à Guarda Nacional. Independentemente da abordagem dada pelo Estado-nação do século XIX, os povos indígenas eram percebidos como elementos passivos, nunca agentes de sua própria história. Essa visão traz consequências nos dias atuais, na medida em que, somente nas últimas décadas, os estados latino-americanos têm se esforçado pela inclusão dos indígenas, respeitando suas identidades e autonomia. Bom, a primeira questão já existe lá na página 215, tá? Já nos sugere um pouco de pesquisa, né? Pesquise por influências diretas de tradições indígenas em práticas cotidianas atuais e escreva sobre elas. Uma dica que eu dou para vocês é sobre hábitos sociais e práticas alimentares. Pesca, por exemplo, hábitos sociais, dormir de rede, é um hábito indígena, certo? Isso para a primeira questão. Na segunda questão, já na página 216, um dos elementos para a inserção atual das comunidades indígenas é a ideia de autodeterminação. Conceitue e apresente com suas palavras qual a importância disso no processo de formação de uma identidade cultural. A partir do texto, certo? Aconteceu, que no caso você vai encontrar aqui, olha, na página 215, vocês vão entrar em contato com o conceito direto de autodeterminação, tá certo? Lembrando, a resposta da 2 está no texto aconteceu da página anterior. Terceira questão. Analise a imagem e considere como o indígena é representado. Vamos lembrar essa terceira questão aqui, para vocês não se perderem muito, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Bom, vamos ver aqui o seguinte, está sendo instaurado no Brasil o que a gente vai chamar de marco cristão, certo? Aqui nós temos o marco cristão. É importante um pouquinho de repertório sociocultural, eu diria, até mesmo isso, para que a gente possa entender essa questão aqui direitinho. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo.
Alguém aqui, Yasmin, de novo, está participando. Ele é representado como um ser irracional. Também como um ser irracional. Também como um ser irracional. Boa tarde, Yasmin. Deixa eu pôr aqui seu nome aqui. Número 10 aqui. Mas vamos só ver isso aqui. Um momentinho, acho que aqui é mais interessante. Peraí. Abrir. Nossa, Carlos. Presta atenção. Falaram sim, o Yasmin. O Guilherme. Diz que seu notebook está com defeito. Todo mundo está vendo essa imagem aqui, né? Aqui é a imagem da primeira missa no Brasil. Essa missa celebrada em 26 de abril de 1500. Aqui a gente vai notar mais ou menos a descrição que Pero Vaz de Caminha deu na sua carta sobre o índio. Pero Vaz de Caminha disse que o índio demonstrava veneração pelas imagens católicas, como se o índio estivesse adorando aquelas imagens. Mas, peraí, como é que o índio vai adorar aquelas imagens de santos, vai adorar a cruz, se o índio não faz a menor ideia do que é que aquilo representa? Para o índio, aquilo era apenas um pedaço de madeira, um monte de estátua de gesso, que o índio nem sabia o que era gesso, e só. Então, percebam aqui um pouquinho de deturpação da realidade. A coisa não foi bem contada como ela realmente aconteceu. Então, nesse quadro aqui de Pedro Pérez, Elevação da Cruz em Porto Seguro, né, um pouquinho, a representação foi feita um pouquinho depois, a gente vai notar o seguinte: essa postura do índio é de submissão, certo? De segundo plano, diante do estabelecimento, da instauração do marco cristão, refletindo, certo? Fazendo referência com a visão do colonizador, não do índio, do colonizador, que o índio estava meio que ansiando pela civilidade, certo? O índio estava ansiando por civilidade. Mas para o índio, ele era civilizado, então o índio não tinha que estar ansiando por nada. Toda essa aculturação, essa tomada de cultura indígena e essa imposição da cultura portuguesa não veio de maneira amigável, tá certo? O índio não tinha esse anseio por civilidade. Mas é basicamente isso que vocês vão colocar aqui na terceira questão, certo? Considere como o indígena é representado. O índio, refletindo a visão do colonizador do século XIX, estava ansiando por civilidade, certo? Bom, só ver se eu pus o nome de todo mundo aqui. Deixa eu ver, coloquei também. Também. Peraí, foi. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. A gente se vê em 40 minutos com geografia, tá bem? Na próxima aula. Até já já. Ah, essas atividades aqui, essas três questões, no caso duas, ficam para casa. Porque a terceira está respondida, né, praticamente. Até já, meus queridos.
E aí, galerinha? Meu Deus, que aula triste.